Essa questão é uma questão do TSE, na prova de analista da área judiciária, e ela pede o seguinte: marque a alternativa, em que a segunda alternativa afirmativa vincula-se em relação à pertinência lógica primeira, estando ambas corretas. Esse é o tipo de questão que a Consulplan gosta muito. Então, tem várias provas que ela utiliza esse sistema, da primeira afirmativa em relação à segunda afirmativa. Então, a primeira afirmativa é a seguinte: a Constituição brasileira adota a plena liberdade de criação dos partidos políticos. O partido político é autônomo para definir sobre normas relacionadas à sua estrutura interna, sobre a fidelidade entre o parlamentar que o compõe e o parlamento. Letra B. A Constituição brasileira permite que os partidos políticos tenham âmbito regional, desde que obedecida a soberania nacional, em função da abrangência do partido político, ele poderá ou não receber recursos do fundo partidário. C. Os partidos políticos, dentro da autonomia que possuem, podem estabelecer normas de fidelidade partidária. A disciplina estatutária relativa à fidelidade partidária é a que regula as relações entre o partido e o filiado. D. Os partidos políticos devem registrar seus estatutos no TSE. O registro do estatuto dos partidos é requisito para que adquiram personalidade jurídica. Então, nessa primeira alternativa, quando ele fala da plena liberdade da criação dos partidos políticos, o que a Constituição Federal estabelece? É livre a criação, fusão e incorporação dos direitos políticos, desde que respeite a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, quando ele fala que a Constituição adota a plena liberdade de criação dos partidos políticos, isso não se justifica, porque a liberdade não é plena. É uma liberdade, porém, uma liberdade que tem algumas limitações, ou seja, que tem algumas restrições, que são essas: regime democrático, a soberania nacional, os direitos fundamentais da pessoa humana e o pluripartidarismo. Todas as vezes que cair o artigo 17 da Constituição, vocês têm que tomar cuidado para não confundir pluripartidarismo com pluralismo político, porque pluralismo político é mais amplo. Pluralismo político é fundamento da República e significa que temos a nossa Constituição, o nosso Estado, ele respeita as ideologias, dentre elas, obviamente, ideologias partidárias. Porém, pluripartidarismo significa não poder ter um ou dois partidos políticos apenas no Brasil. Então, você percebe o seguinte: quando fala-se de pluralismo político, o contexto desse pluralismo político é muito mais amplo do que simplesmente falar em pluripartidarismo. A segunda parte está ok. O partido político é autônomo para definir sobre as normas relacionadas à sua estrutura interna, fidelidade partidária entre o parlamentar que compõe e o parlamento. Na verdade, essa fidelidade partidária diz mais respeito à conduta do parlamentar, a conduta do parlamentar no próprio ou perante o próprio parlamento, realmente. Mas, assim, até que, ou em relação a essa segunda afirmativa, não está de um todo, não está o ideal, mas também não tem nenhum erro grosseiro nela. De qualquer maneira, essa plena liberdade aí já deixa a questão incorreta. Aí vem a letra B. A Constituição brasileira permite que os partidos políticos tenham âmbito regional. Não, partido político tem caráter nacional. Tanto tem caráter nacional que ele tem dois requisitos para cumprir. Primeiro, ele tem que registrar em Brasília. Ou seja, o cartório de registro civil das pessoas jurídicas que ele registra o seu estatuto é Brasília. Adquirida a personalidade jurídica, ele vai registrar no TSE, para que possa participar do processo eleitoral. Porém, esse registro no TSE, ele tem que contar com o apoio de eleitores referente a 0,5% do eleitorado que votou na última eleição para a Câmara de Deputados. Essas assinaturas devem estar distribuídas em 1/3 dos estados, ou seja, 9 estados, de modo que tenha pelo menos 0,1% do eleitorado de cada estado. Então, isso demonstra o caráter nacional que o partido tem que ter. Aí ele fala: desde que obedecida a soberania nacional, beleza. Em função da abrangência do partido político, ele poderá ou não receber recurso do fundo partidário, que também não é verdade. O partido político, ele tem direito ao recebimento do fundo partidário. Só que aí, o que a lei de orgânica dos partidos políticos estabelece, que é a lei 90/96? 5% do valor do fundo é distribuído em partes iguais. 95% é distribuído proporcionalmente à representação que o partido tem na Câmara de Deputados. Então, não é só quem tem representação que tem direito ao fundo. Todos têm direito ao fundo, porém nessa divisão, 5% em partes iguais e 95% proporcional à representação. Na letra C, que é, na verdade, a resposta correta, ela fala que os partidos políticos, dentro da autonomia que possuem, podem estabelecer normas de fidelidade partidária, ok, podem mesmo.
a disciplina estatutária relativa à fidelidade partidária, que regula as relações entre o partido e o filiado. Então, na verdade, o partido, a gente percebe também, né, com essa questão, com a letra C, que, na verdade, quando ele falou, ele acabou consertando a letra A. Porque quando ele fala assim, ó, fidelidade entre o parlamentar que compõe o parlamento na letra A, não é com relação necessariamente ao parlamento, como eu falei. Então, o partido político, ele tem essa relação do partido com o filiado e, inclusive, envolvendo a conduta do filiado perante o parlamento. Tanto a questão de conduta quanto a questão de votação. Porque o filiado ele não pode votar contrária à ideologia do partido e contrária à orientação que o partido, a ideia que o partido tem em relação a determinados assuntos. Então, ele tem essa fidelidade em relação ao partido. Então, perfeito mesmo, ideal mesmo, é realmente o que está na letra C, dizendo que a disciplina estatutária relativa à fidelidade partidária que regula a relação entre o partido e o seu filiado. Letra D. Os partidos políticos devem registrar seus estatutos no TSE. O registro dos estatutos dos partidos é requisito para que adquiram personalidade jurídica. Presta atenção porque nós temos dois registros. Primeiro, um registro do estatuto do partido perante o cartório. Primeira providência é a aquisição da personalidade jurídica. Por qual a importância do registro no cartório? A aquisição da personalidade jurídica. Beleza. Depois que ele adquiriu personalidade jurídica, esse requerimento de registro no cartório em Brasília é subscrito por, no mínimo, 101 fundadores, dividido em 9 estados da federação. Beleza. Adquiriu a personalidade jurídica, o cartório emitiu a certidão de inteiro teor, ele vai buscar o apoio de eleitores. Depois que ele busca o apoio de eleitores, ele constitui os órgãos e dirigentes definitivos e leva o estatuto para ser registrado no TSE. Qual é a importância do registro do estatuto do partido no TSE? Primeiro, para que ele possa participar do processo eleitoral. Só participa do processo eleitoral partido que tem registro no TSE. Segundo, para poder ter direito ao uso, acesso, né, gratuito ao uso do rádio e da televisão. Terceiro, ter direito ao fundo partidário. Quarto, ter funcionamento parlamentar na forma definida pela legislação. E quinto, ter exclusividade de denominação. Somente cumprido somente com registro no TSE é que o partido garante o cumprimento desses cinco benefícios que a lei e a Constituição conferem para ele. Então, aí, quando ele fala que o registro do estatuto dos partidos é requisito para que adquiram personalidade jurídica, é o registro no cartório. Aí, sim, o registro no cartório, dos estatutos no cartório, de registro civil das pessoas jurídicas de Brasília ou da capital federal, que é o que a lei fala, é requisito para que o partido adquira personalidade jurídica. Aí, essa questão estaria correta. Ok? Espero que vocês tenham acertado.